considerando a estética como um dos principais fatores para a obtenção da satisfação do resultado final para o paciente, os pilares que são utilizados sobre os implantes, ou ditos os pilares metálicos de titânio, apesar de serem de um material biocompatível, extremamente confiáveis e de uma alta resistência, eles, em função da sua cor cinza metálica, eles comprometem um pouco o contorno ao redor desse implante. Eu tenho aqui um modelo rapidamente só para mostrar para vocês, como se isso aqui então fosse uma peça metálica, tá? E esse metal aqui pode então dar um tom diferente no contorno da gengiva. Então imagina isso aqui, logicamente não sendo azul, mas sendo de uma cor metálica, o quanto ele pode comprometer a gengiva que fica ao redor desse implante. Tá? Então por isso, para evitar esse tipo de situação, existe então hoje no mercado os pilares cerâmicos e entre eles um que merece destaque seriam os pilares de zircônia. Por quê? Porque é o que apresenta a maior resistência e é do material branco. Né? Então por que utilizar a zircônia que o Dr. Gia estava comentando? Por 3 fatores básicos então. Biocompatibilidade, então ela é muito biocompatível com todos os tecidos do corpo humano. Por estética e por resistência. Estética é o que ele já falou, por não aparecer aquele cinza embaixo da gengiva, pela prótese não ficar tão opaca, então tudo que tem metal embaixo vai ficar mais acinzentado. Como a zircônia é um material branco, a gente consegue uma translucidez muito melhor, então uma estética muito mais favorável. Hoje também, então, continuando o que a Morgana comentou, a própria resistência é um fator hoje, então, determinante da opção de escolha desse tipo de material, porque existisse, então, um receio de que um pilar protético metálico seria mais resistente do que outros, mas hoje não, a gente consegue ter a comprovação de que esses pilares de zircônia, quando bem instalados, onde há mesmo um ajuste oclusal, o ajuste da mordida, são tão bons, tão resistentes quanto aos de titânio. Em termos de megapascais de dureza na medição, o pilar de zircônia ele é às vezes mais duro do que um pilar de metal. Em relação a esses componentes, nós também temos várias maneiras de fabricação desses componentes e que alteram um pouquinho o resultado do tratamento, que são os componentes fabricados e os componentes usinados. Então, os componentes fabricados, pré-fabricados, eles são aqueles que a gente faz o preparo na própria boca do paciente, é feita uma personalização desse componente para aquele paciente. Já os pilares que são usinados, eles podem também ser usinados pelo aquele sistema CAD/CAM, onde a gente acaba utilizando as imagens virtuais em computador do molde que foi realizado. Esses são mais precisos, tá? Então esses pilares protéticos de zircônia, eles acabam tendo um resultado, uma precisão maior do que se comparado com os pilares de titânio, que são feitos às vezes de uma forma mais tradicional a partir da fundição. Uma outra vantagem desses que são aí personalizados por esse sistema é a agilidade que tem na confecção e a fidelidade que tem nesse resultado final, né? O que acontece nesse sistema CAD/CAM, né? É que assim, vamos colocar assim, antigamente quem fazia, a gente mandava a moldagem, quem fazia aquele enceramento daquele componente e fazia a fundição era o técnico do laboratório. Então ele, uma pessoa, fazia essa etapa. Agora essa etapa já passou a ser automatizada, então o sistema, as máquinas de CAD/CAM fazem esse escaneamento dessa imagem e fazem esse copying que antes era feito pelo homem. Então por isso a gente consegue uma precisão maior, um espaço muito menor entre o componente e o implante ou entre o componente e o dente, porque isso também, esse sistema também pode ser usado para as raízes e consegue com que haja o quê? Uma maior longevidade do tratamento e menor aderência de placa, o paciente consegue higienizar muito melhor, enfim, o tratamento se torna melhor. Com certeza. Então assim, esses pilares, tanto os que são usinados ou então esses pré-fabricados, principalmente, logicamente, os usinados, qual que é a indicação deles ou qual que é a vantagem deles? Eles servem então porque eles individualizam cada caso para cada região, então fica bem próximo já do formato do que o paciente já tem em boca. Também pode ser utilizado quando há um pequeno desvio da posição do implante, teria que fazer uma pequena correção, então o fato dele ser usinado e nesse material justifica o seu uso porque facilita e não compromete em nada o contorno da sua gengiva, né? Vocês veem que a gente fala muito de estética, né? A gente costuma dizer que a gente está na era do metal free.
né? Então, tudo que puder ser livre de metal, tudo que a gente puder dar para o paciente maior harmonia, maior estética, fazer com que os dentes, a reabilitação que a gente faça, ela se pareça cada vez mais com os dentes da própria pessoa, com o esmalte dentário, né? Desde lá da parte do seu interior. Tudo, desde a raiz, que é o implante, né? Desde a confecção do próprio implante, daí então vai envolvendo uma estrutura que vai sobre ele, que hoje em dia já é branca, clara, de zircônia, e a própria até porcelana. Todas as características que vão envolver a cerâmica, desde da incisal, que seria da ponta do dente, até o seu contato no contorno gengival. Nós vamos mostrar para vocês, a gente sabe que vocês adoram, então a gente vai mostrar um pouquinho fotos, falando daquelas cirurgias de carga imediata, de áreas estéticas, então casos muito delicados, tá? Vamos mostrar para eles? Então vamos lá. Então, essa aqui é a primeira foto, né? Isso, então, esse primeiro caso, um caso bem delicado, uma menina de 22 anos, ela compareceu no consultório porque ela queria fazer, ela tinha esse dente mais escuro, esse dente que não está aparecendo, ele estava mais escuro. E era a queixa dela, que o dente tinha um pouco de mobilidade e estava mais escuro. Ela já tinha relatado que tinha sido feito há um tempo atrás clareamentos internos, enfim, vários tipos de procedimento para tentar clarear o dente dela e não funcionou. Então, como sempre a gente pede exames laboratoriais, exames tomográficos para avaliar antes de mexer, a gente viu que esse dente estava com reabsorção externa, né, por alguns problemas e já estava começando a ter lesão a nível de tecido ósseo, então estava indicado para extração. Então, se vocês verem bem no miolinho ali do dente, parece que tem uma cinta estrangulando esse dente. E essa reabsorção iria continuar até dividir esse dente em dois, tá? E o problema de deixar é que cada vez o osso ao redor desse dente estava sendo cada vez mais prejudicado e a gente ia ter problemas estéticos graves no futuro. Então, até o que você comentou, com relação à altura óssea, o normal seria que ele tivesse nesse limite aqui, né? Isso. Passando nessa altura aqui um pouco abaixo. E com esse comprometimento, essa reabsorção externa, a tendência desse osso é vir parar aqui, aonde essa raiz estaria mais sadia. E olha, se isso evolui, cada vez se perde mais e na hora de chegar para fazer o tratamento de implante, às vezes fica um pouco inviável a primeiro momento, né? Então isso é no momento da cirurgia, tá? Então vocês veem que a gengiva, a única coisa, ela fica um pouquinho mais avermelhada, né? Mas ali a gente fez a inserção do implantezinho, tá? Não abrimos, então vocês podem ver que não tem osso exposto, a gente não afastou a gengiva, a gente simplesmente tirou o dente e colocou o implante naquela região. Aqui para instalar um provisório, então o que a gente vai até mostrar para vocês em fotos a seguir, esse aqui é um metálico, mas é aqui em função de um tratamento provisório, então não há necessidade dos pilares de zircônia, né? Então, e aqui esse é um pós-operatório imediato, então vocês podem ver que ela ainda está, depois vai ter a foto do lábio, ela ainda vai estar anestesiada, então assim, olha ali, então ainda está anestesiada, então ela saiu da cirurgia assim, então com a gente preservando as papilas, né? Ela só sai com a gengiva um pouco avermelhada pelo fato do procedimento, né? Nessa foto anterior, isso, essa foto ela estava com menos de uma semana de cirurgia, então ela começou o tratamento e fez uma semana, ninguém nem percebia que ela tinha feito a cirurgia. Então isso é o que a gente busca nesse tipo de tratamento, que ninguém perceba que a pessoa teve que fazer um procedimento desse. Aí a gente já fazendo o trabalho definitivo, né? Então depois daqueles provisórios, passa um tempo, a gente vai fazer o trabalho definitivo, onde já foi inserido um pilar de zircônia, já vai passar a seguir, então aí já está um pilar de zircônia. Então isso vai abaixo da porcelana, né? Para quê? Para que a gente consiga aquela translucidez, o brilho, tudo parecido com o esmalte. E o que a gente comentou anteriormente é a individualização que a gente consegue, porque tem pessoas que têm um dente um pouco mais longo, um pouco mais largo, e aqui assim a gente consegue deixar no formato individualizado. Ideal, que a gente busca, né? E aí o tratamento concluído, o sorriso, então vocês podem ver até pelo sorriso que é uma paciente bem jovem. Vamos passar aqui mais uma outra situação. Mesmo caso, essa paciente tinha um pouquinho mais, ela tinha 26 anos, então vocês veem, cada vez mais a gente busca técnicas novas para resolver esse tipo de tratamento, porque esses problemas acontecem bastante em pacientes jovens, então que perderam um dente da frente ou dois, e isso causa um problema de autoestima, causa várias coisas, então a gente tenta fazer eles o menos invasivos possíveis, o mais rápidos possíveis, né? Então esse caso também, ela perdeu aquele dente que está um pouco mais amarelado, ela teve reabsorção óssea naquela região, esse dente estava bem mole já quando ela procurou o consultório e teve indicação de extração.
fizemos o implante, fizemos uma lâmina de porcelana no dente do lado, porque ela já achava os dentes dela muito pequenos, né? Então vocês podem ver que hoje mostrando a foto do lado, entre o implante e a lâmina não tem diferença nenhuma. Ninguém sabe dizer ali aonde que está o implante e aonde que é o dente dela mesmo. Foi preservado aqui todas as estruturas, Olha a gengiva lá em cima, né? Isso aqui que é muito importante, Isso, né? como as papilas estão intactas, como o nível gengival está intacto. Então, não dando de perceber qual era qual, né? Uma outra situação também... Vocês podem ver que também um paciente jovem... Não é tão incomum, né? às vezes a pessoa pensa que pode ser um pouco incomum, só falta de um dente. A pessoa quando vai fazer implante, imagina que sempre tem que fazer muitos e assim por diante, mas é bem comum às vezes aqui a falta de um e às vezes até... Esse paciente também era um né? paciente jovem, ele brigou, perdeu um dente numa briga. E paciente de 18 anos mais ou menos. E aí foi feito aquele dente, então também tentando copiar o dente do lado, tentando fazer com que fique o mais natural possível.